Olá, eu sou Lucas Malaquim. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso artigo Análise da subjetividade em língua portuguesa no Twitter, relacionado à pandemia da Covid-19. Bom, o Twitter é um serviço de microblogging onde os usuários criam e compartilham mensagens de texto com as suas visões e opiniões que são chamadas de tweets. Esses tweets são mensagens de textos que apresentam opiniões que podem ser positivas, neutras, negativas. Claro, também o Twitter é uma fábrica de memes. Além de opiniões, nós podemos observar memes presentes nessas mensagens. Além disso, essas mensagens elas são limitadas em 280 caracteres, onde são compostas por textos e emojis, imagens e vídeos. A partir dessas mensagens de textos, é possível nós realizarmos a análise de subjetividade com processamento de linguagem natural, certo? Com a aplicação de métodos de linguística computacional e mineração de texto. Para a extração de padrões para aprendizado, nós conseguimos aplicar alguns algoritmos, como SVM, redes bayesianas, redes neurais, dentre outras. Porém, para a abordagem que nós escolhemos, nós podemos ir para um caminho léxico, através do Vader. O que é o Vader? O Vader é uma abordagem léxica para análise de sentimento presente em sentença, onde nós temos a classificação de cada uma das palavras dentro desse corpo de texto em positiva, neutra e negativa, dado com um corpus de texto gigantesco. Através disso, nós temos, da técnica muito semelhante, uma adaptação do Vader para português, nós temos a construção do Leia, que é um léxico para inferência adaptada. Aqui nós temos um exemplo de frases, né, e aplicação desse algoritmo, onde, por exemplo, eu estou feliz, correto? Onde nós temos uma porcentagem negativa do texto próxima a zero, de porcentagem neutra do texto de 0,32, positiva 0,67 e a composição desse texto, onde a gente tem um valor normalizado dos sentimentos, ela varia de -1 a 1. Algo interessante, tanto Vader quanto Leia, eles suportam a interpretação de emojis. Então, nós conseguimos interpretar emojis em frases que são amplamente utilizados no Twitter, né? Nós conseguimos comparar, por exemplo, a frase com eu estou feliz com eu estou feliz e carinha feliz, de uma maneira onde nós temos uma maior presença de sentimento positivo na sentença, consequentemente a composição normalizada superior. Também, em comparação com a frase eu não estou feliz, nós temos o começo e a presença, né, de uma porcentagem negativa de sentença no texto, onde nós temos um valor compound inferior com relação aos demais. Bom, como que se deu o nosso trabalho, né? Nosso trabalho inicialmente ele foi dividido através da coleta de dados, né? Essa coleta de dados, ela foi feita através da API do Twitter, né? Onde nós precisamos de licença acadêmica, né? Para ter acesso a essa API e fazer essas requisições, né? Ah, também nós temos um limite de 10 milhões de tweets mensais para serem consumidos, né? Para a chave que nos foi dada, né? Para essa licença. E através dessa licença e requisições nessa API provida pelo Twitter, com algumas palavras-chave, como, por exemplo, coronga, corona, coronavírus, vírus, Covid-19, dentre outras, com outros filtros. Por exemplo, nós podemos aplicar filtros aonde nós fazemos uma divisão e escolha de país. Por exemplo, nós podemos escolher país Brasil ou simplesmente escolher uma região dentro do país e extrair tweets dessa região. Também
o período, né? Então, nós conseguimos, por exemplo, limitar, eu quero buscar dados relacionados a essas palavras-chave que eu citei anteriormente, no período de junho de 2022, por exemplo. Também, dessas requisições e da construção desses dados, da agregação e posterior limpeza, nós chegamos no número de mais de 8 milhões de mensagens, né? Que são mensagens que compreendem desde setembro de 2019 até fevereiro de 2022, né? Nós temos essas mensagens e o perfil dos usuários, né? Então, a partir das mensagens, nós conseguimos fazer uma análise das sentenças, né? Da subjetividade contida também nesses textos. Também dessas mensagens nós sabemos a quantidade que elas acabaram sendo compartilhadas, por exemplo, os usuários possuem seguidores. Caso esse usuário seja extremamente engajado, ele consegue uma grande quantidade de compartilhamento. Também os comentários atrelados a esses tweets. Então, nós conseguimos analisar toda uma cadeia de tweets, onde nós conseguimos entender qual que é a sequência de conversas ou de diálogo e troca de mensagens entre os usuários da plataforma, certo? E do perfil dos usuários, nós conseguimos ter a descrição desses perfis, né? Por exemplo, do gênero, nós conseguimos saber se esse perfil é um perfil verificado ou não, que na grande maioria das vezes não é regra, tem muitas exceções. Ah, São contas que costumam compartilhar uma informação com uma maior qualidade, né? São contas que passam maior confiança, né, dado o que acabam publicando, conta porque não necessariamente uma conta é um usuário, existem usuários que possuem mais de uma conta, né? Nós conseguimos saber algumas outras informações relacionadas à quantidade de usuários que esses usuários possuem, né? Usuários, seguidores. E a localização desses usuários, né? Ah, por exemplo, dado que o Brasil é um país de dimensões continentais, nós sabemos que o perfil desses usuários, eles variam muito de região para região, né? E muitas vezes dentro de um mesmo estado nós temos uma variação muito grande do perfil de usuários, né? Bom, da etapa de coleta de dados e a exploração desses dados com as metodologias, nós buscamos a extração de padrões, né? Para com esses dados. Dessa extração de padrões e a busca pelo enriquecimento da informação, através da abordagem que foi exemplificada com o Leia, a abordagem léxica, nós conseguimos enriquecer esses tweets, né? E estudar um pouco do comportamento, né? Bom, dos resultados que nós obtivemos, né? Nós escolhemos inicialmente ver se essa abordagem léxica ela poderia ser interessante para nós entendermos qual que era a proporção de presença de sentimento positivo e negativo dentro da plataforma, né? Dado as palavras-chave citadas anteriormente, como corona, coronga, coronavírus, Covid-19, né? E nós conseguimos ver, assim, bem no estágio inicial do Covid, nós temos que os primeiros casos de Covid circulando dentro do Brasil são em meados de janeiro a março, né? Possivelmente no fim de fevereiro, né? E nós temos como acabou variando um pouco esse sentimento, né? Algo importante de ser notado, inicialmente esse sentimento ele era muito atrelado a uma grande marca de cerveja, né? A cerveja Corona. E a gente consegue ver inicialmente que esse gráfico a gente tem uma maior presença de sentimento positivo, porque na maioria das vezes a cerveja é atrelada a bons momentos, né? Ou boas situações dentro do cotidiano dos usuários, né? E no decorrer do tempo, a gente vê que começa a acontecer uma mudança, onde a gente começa a ter, por volta de janeiro, uma troca, e a gente começa a ter uma proporção de sentimento mais negativo dentro da plataforma, certo? Essa nuvem de palavras, ela evidencia muito bem
a presença de quais eram as principais palavras, né, presentes dentro dos tweets coletados entre setembro e dezembro de 2019, né, a gente começa a ver que aparecem, tem uma relação de vírus, mas a gente começa a ver que tem uma relação com outros vírus, por exemplo, o Zika vírus, dengue, é um período tradicionalmente conhecido no Brasil como período de chuvas, né? Ah, a gente começa a ver que tem presença de ah, palavras ligadas ao futebol, algumas palavras de baixo calão também, né? Mas a gente começa a ver que tem muitas coisas ligadas ao futebol. Futebol, normalmente no Brasil, a gente consegue associar muito dentro do cotidiano com cerveja, né? E cerveja e futebol para o brasileiro é algo assim extremamente relacionado ao cotidiano, né? Ah, já entre janeiro e maio de 2019, é interessante porque a gente, do gráfico que foi demonstrado, da proporção, a gente começa a perceber, começa a aparecer algumas palavras com uma maior presença de sentimentos negativos, como foi demonstrado no gráfico, né? Por exemplo, nós começamos a ter palavras atreladas com sentimento negativo de, por exemplo, doença, pior, medo, ah, suspeita, mundo, já começam a ser palavras que acabam sendo muito mais de maneira atreladas a sentimentos mais negativos.